maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. O Espírito Santo tem liberdade no nosso meio para falar conosco como Ele quiser falar. Amém? Queridos, não sei se você conhece gente mal educada. Eu tenho certeza que a gente não gosta de falar, de conversar com pessoas mal educadas, né? Gente que não dá bom dia, gente que não tem sorriso no rosto, gente que está sempre reclamando, gente que está sempre com problema, deixa, né, que os problemas transpassem, né, a própria educação, e não gostamos disso. E parece que a carta aos Hebreus, ela é uma carta mal educada, porque o texto não começa com nenhuma saudação, o texto não começa fazendo referência a nenhum escritor, o texto não começa como nas cartas paulinas, em que ele começa falando a uma pessoa, saudando a igreja. Não, o texto começa já diretamente com a mensagem, não tem saudação. E às vezes, irmãos, quando nós estamos apressados, quando nós temos alguma coisa para fazer, quando a gente tem muitas responsabilidades, parece que a gente dá uma resposta para alguém e essa resposta fica soando para aquela pessoa como uma resposta mal educada. Nós podemos mandar uma mensagem para alguém sem nos esquecer de dar um bom dia, nos esquecer de dar uma boa noite. Hoje eu mandei uma mensagem, né, no grupo dos pastores, e depois eu lembrei, não falei bom dia, e no final da mensagem eu botei bom dia, porque se não formos educados, podemos impedir que a mensagem chegue a alguém. Mas entenda que a pressa pode fazer com que entreguemos a mensagem sem, né, a formalidade que muitas vezes nós exigimos para falar. Nós, muitas vezes, para nos dirigir a um juiz, a uma pessoa importante, alguém que tem um cargo, talvez você precise, com certeza você vai precisar usar um pronome de tratamento especial. Você, para falar com o juiz, tem que chamar ele de meritíssimo, ou não? E às vezes nós usamos tratamentos especiais para algumas pessoas, mas Deus aqui nos traz um sentido de urgência, o sentido e o sentimento de que há uma mensagem urgente de Deus para nós. Não tem tempo para ficar cuidando de feridas, não tem tempo para ficar cuidando de dodói, não tem tempo para ficar cuidando de crente que é mimado na fé, crente que é garoto, crente que é garota na fé. Não tem tempo para isso. Tem uma mensagem urgente de Deus, tem uma mensagem que Deus quer comunicar ao seu povo, tem uma mensagem que Deus quer comunicar àqueles que são santos, aqueles que são separados, aqueles que são eleitos, aqueles que foram consagrados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aquele que tem um objetivo, aquele que entendeu a mensagem. Essa mensagem é para aqueles que são chamados por Deus com propósito. É por isso que não tem tempo para formalidade, não tem tempo para ficar de nhenhenhen, de mimimi. A mensagem é direta para nós, não tem saudação. Pode parecer que é uma falta de educação, não, mas é o objetivo de Deus sendo atingido diretamente. E a mensagem começa falando diretamente para nós, que antigamente Deus falou. Deus falou no passado, Deus fala no presente. E essa mensagem de Deus, essa comunicação de Deus para nós, ela é urgente. Deus falou, há um desejo de comunicação no coração de Deus para nós.
Há um desejo no coração de Deus de comunicar algo ao seu povo, de comunicar algo a cada um de nós. E o texto continua falando, ele diz, olha, Deus falou muitas vezes, fala da frequência, fala de quantas vezes Deus fala. Há um desejo de comunicação, e esse desejo é um desejo frequente de Deus. Mas a gente sabe que falar muitas vezes não significa que recebamos essa mensagem. Não significa que falar muitas vezes nós vamos conseguir entender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer dizer. Falar muitas vezes pode ser, em alguns casos, até desnecessário. Meu filho, às vezes ele acha que ele falar a mesma coisa várias vezes, ele vai talvez me convencer. Ele fala, papai, por favor, por favorzinho, por favor, por favorzinho. Às vezes nós falamos muito, falamos bastante, mas a mensagem não chega. É por isso que a Bíblia diz que Deus falou não só muitas vezes, mas de muitas maneiras. Porque o desejo de falar, o desejo de comunicar aquilo que está no coração de Deus é tão grande, o amor que Deus sente por você é tão grande, que Ele não desiste de você. Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. Quantas vezes Deus já não falou com você no passado? Quantas vezes Deus já não te livrou? Quantos milagres Deus não fez na sua vida? Até você chegar aqui, Deus tentou falar com você muitas vezes. Deus tentou se revelar muitas vezes na sua vida. Até você entrar numa igreja, até você aceitar a Cristo, até você ter um relacionamento com Deus, Deus se revelou diversas vezes a você. Deus falou de muitas maneiras. Todas as manhãs, quando o sol nasce, Deus revela a sua glória. Toda vez que nós olhamos pela janela, que olhamos a chuva, que olhamos os raios, os trovões, que olhamos o vento, que admiramos a criação de Deus, é Deus falando com a sua criação. Todas as vezes que ouvimos uma palavra, todas as vezes que Deus levanta um profeta, todas as vezes que Deus levanta alguém para orar, alguém para clamar, alguém para interceder por outra pessoa, é Deus falando, é Deus se revelando. E é por isso que quando vamos olhar para a história, nós vamos ver as muitas maneiras de Deus se revelar, as muitas maneiras de Deus falar. No Éden, a Bíblia diz que Deus falava pessoalmente, Deus falava e o homem ouvia. Na viração do dia, o homem ouvia, escutava a voz audível de Deus, todos os dias. Era Deus falando, conversando com o homem. Deus falava com ele. A Bíblia fala que Deus revela, Deus se revela, Deus fala por meio de sonho. Deus deu sonho a José, Deus deu sonhos a Jacó, em que ele via, os anjos de Deus subindo e descendo. Deus usou Daniel para interpretar o sonho do rei. Deus fala por meio de sonho. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, a Bíblia diz que ele intentou deixar Maria, e ele foi advertido por meio de sonho. Ou seja, muitas maneiras de Deus falar conosco. Deus fala por meio de uma visão. Eliseu, com o seu jovem, estavam cercados, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu os exércitos de anjos, as milícias de anjos que estavam ali para protegê-los. Uma visão de Deus. O próprio profeta Daniel, quando o rei teve um sonho, a Bíblia diz que ele queria que desse a interpretação e o que foi que o rei sonhou. Porque ficaria fácil se ele dissesse, olha, eu sonhei isso, e alguém inventasse uma interpretação. Não, ele disse, eu quero que alguém diga o que eu sonhei, e a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que Deus deu, no capítulo 2, no verso 19, a Bíblia vai dizer que Deus deu a revelação para Daniel do que tinha sido o sonho do rei e a interpretação do sonho. Porque Deus fala também por meio de visões. Pastor Rafael aqui pregou na semana passada que
Moisés estava no deserto, de repente ele viu a sarça ardendo sem se consumir. Um milagre, uma manifestação de Deus, uma forma de Deus falar. Deus falava com os sacerdotes por meio do Urim e do Tumim, da manifestação de Deus dentro, por cima da arca. Deus falava quando o sacerdote entrava no lugar, no Santo dos Santos. Era Deus falando das suas muitas maneiras de se revelar, de falar. O profeta, aliás, Zacarias, quando saiu mudo da presença de Deus, ele esteve envolvido com a glória de Deus. E a glória de Deus que existia no passado, essa revelação de Deus para nós, ela se revela em duas coisas: em santidade e amor. A santidade repele o pecado, o amor atrai o pecador. A santidade expulsa da nossa vida tudo aquilo que é pecado, aquilo que é errado, mas é o amor que nos atrai. Somos atraídos pelo amor de Deus, pela glória de Deus. O Deus que falou no passado é o Deus que fala hoje por meio do Filho. O Deus que revelou no passado, que manifestou a sua glória no passado, que levantou profetas no passado, o Deus que fez um milagre na sua vida no passado, o Deus que te chamou no passado, que te livrou da morte no passado, é o mesmo Deus que está presente hoje na sua vida, é o mesmo Deus que está presente hoje aqui com você, é o mesmo Deus que te chamou essa manhã, é o mesmo Deus que tem um chamado na sua vida. Esse chamado não mudou, esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus para te abençoar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é o mesmo Deus. É o Deus que fala pelo Filho. Se antes Ele falava pelo profeta, se antes Ele falava por alguém, por um intermediário, se Ele antes usava símbolos, se antes Ele usava estruturas, Ele hoje nos fala, Ele nos é revelado pelo Filho. E não é à toa que em João, no capítulo 6, no versículo de 63, vai dizer que suas palavras são espírito e vida. As palavras do Filho são capazes de nos trazer vida, são capazes de nos comunicar o Espírito de Deus. A palavra nos revela a verdade. Mas essa verdade, ela não é nada, porque ela só se torna e tem efeito na nossa vida quando o Espírito de vida, o Espírito da glória, a glória então irrompe os céus. Quando essa verdade, ela é revelada na nossa vida. Quando essa verdade faz diferença na nossa vida. Queridos, quando eu era criança, lá em casa, eu tinha uma TV pequena, acho que devia ter umas 14 polegadas aquela TV, e ela era uma TV preto e branco. Tinha, você vai lembrar, aquele seletor que a gente girava aqui, fazia tec, 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 ia trocando, e no máximo devia pegar uns 3 canais, e tinha aquela antena bonita que ficava atrás da televisão, e era uma antena que de vez em quando a gente tinha que colocar um bombril, para ver se ela funcionava. Até que um dia meu pai chegou em casa, eu cheguei em casa sem saber, e meu pai tinha desembrulhado uma TV a cores, uma TV grande, de tubo, e aquele dia foi um dia muito feliz, porque eu que jogava videogame na TV preto e branco, ainda continuei jogando um tempo, porque falavam que o videogame estragava a televisão. Já tinha fake news naquela época. E quando aquela TV chegou em casa, eu pude ver a cores, ouvir. Mas a nossa experiência, a minha experiência ainda era limitada. Limitada porque eu só conseguia áudio e visão, vídeo. Mas a Bíblia diz que o Filho se revelou. E a revelação de Deus não se deu somente com palavras. A revelação de Deus não se deu somente com a manifestação visível de Deus. A manifestação de Deus se deu com a presença do Filho entre nós.
A manifestação de Deus se deu com a presença, com a encarnação de Deus. Paulo vai dizer que ele abriu mão da sua glória, que ele se esvaziou, e ele se fez homem, ele se fez carne como nós. Ele agora anda nas ruas que nós andamos, ele passeia aonde nós passeamos, ele caminha onde caminhamos. Ou seja, ele sabe qual é a tua dor, ele sabe qual é a tua necessidade, ele sabe quais são as tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas frustrações. Ele é Deus conosco. Ele é Deus presente. Ele é um Deus que não te abandona. Ele é um Deus que está contigo. E a Bíblia vai dizer então que Ele é o Cristo, o Filho. Ele é a imagem visível de Deus, o Verbo encarnado. Lembramos de João capítulo 1, no verso 18, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as vezes que a palavra vai falar a respeito do Filho, antes da encarnação, Ele é o Verbo. Depois que Ele é encarnado, Ele é o Filho. Ele é a ação de Deus na terra. Ele é a presença de Deus entre nós. Ele é Deus agindo, operando no nosso meio. Em outras palavras, Ele nos ensina como devemos agir, como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar, como podemos ser usados por Deus, como podemos ser humildes, mansos, calmos, como podemos aprender de Deus. E é por isso que ele orava, é por isso que ele caminhava e realizava milagres, é por isso que o seu ministério não foi restrito à pregação da palavra. Ele não só pregava a palavra de Deus, mas ele era a própria palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, onde ele estava, tinha milagres. Aonde ele estava, tinha transformação de vida. Aonde ele estava, o cego enxergava, o coxo andava, o paralítico voltava a andar novamente, aquele que estava morto ressuscitava. Porque ele realizava milagres. O nosso problema hoje é que nós limitamos o agir de Deus a pregação da palavra. E nós achamos que não precisamos nos envolver com a vida de ninguém. Basta irmos à igreja, basta ouvirmos uma mensagem, uma palavra, e a nossa vida está satisfeita. Achamos que não precisamos nos envolver mais com a vida, com ajudas, com caminhar mais uma milha, que não precisamos nos envolver nas questões sociais, nas questões íntimas de cada um de nós. Basta somente a igreja pregar a palavra, aceita Jesus e acabou. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver que aonde Jesus ia, ele pregava o evangelho do reino, curava, transformava. E esse é o mandato de Deus para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, existe uma caminhada, existe um discipulado, existe um caminho que Deus nos deu. A comunicação da igreja é a comunicação de Deus. Aquilo que Deus nos comunica, aquilo que Deus nos fala, é o que precisamos falar. É o que precisamos entoar. As ações de Deus na nossa vida devem ser as ações que precisamos demonstrar no mundo hoje. Deus então nos chama, irmãos, para nos alertar que Ele ainda está presente e ainda fala conosco. Porque se no passado os profetas representavam um agir de Deus humano, falível, limitado, aquele homem de Deus que era usado, agora, quando ele levanta o Filho, nós temos a ação divina, Deus conosco, Deus presente, o Espírito Santo entre nós. Se no passado a manifestação era externa, de um profeta que era levantado por Deus,
Hoje, essa manifestação é interna, é no nosso coração que Deus começa a fazer uma obra. Se antes era uma manifestação cerimonial, essa manifestação hoje é espiritual. Se no passado ela preparava para aquilo que estava por vir, hoje essa manifestação é perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. É a manifestação perfeita de Deus, é Deus entre nós. Portanto, estamos falando de dois períodos, duas revelações, antiga aliança, nova aliança, mas em todas as fases o Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo estava presente no Antigo Testamento, o Espírito Santo está presente no Novo Testamento. O Espírito Santo está presente aqui entre nós nessa noite. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos fala pelo Filho, ao qual constituiu herdeiro sobre todas as coisas. Ele é herdeiro das riquezas de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho. Para herdar as riquezas de Deus, tem que ter relacionamento com o Filho. Para herdar as riquezas de Deus, tem que estar filiado com o Filho, tem que ser irmão, tem que fazer parte do corpo. Para herdar, para ser herdeiro de Deus, tem que estar ligado ao Filho. Ele governa todas as coisas, céus, terra, o universo, tudo está nas suas mãos. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ele. É por isso que o verso 3 vai dizer que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Níveis de experiência. A sua experiência hoje é diferente da experiência dos profetas. Os profetas ansiavam a manifestação de Deus. Os profetas acreditavam na plenitude dos tempos, em que Deus se manifestaria, em que Deus falaria. Nós chegamos num tempo, irmão, em que temos a oportunidade de já ter a revelação de Deus para nós. Temos a palavra de Deus, temos o Filho de Deus revelado. Temos somente que aceitá-lo no nosso coração e viver como Ele vive. O pastor Rafael aqui falava de uma porta, e nos lembramos do texto sagrado que fala de um homem paralítico que estava à porta de um templo, Atos capítulo 3, se eu não me engano, chamado Formosa. E na porta desse templo passavam dois discípulos, e esses discípulos, ao se encontrarem com aquele homem que pedia esmolas, aquele homem pede esmola aos discípulos, e eles dizem: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Levanta e anda. E aquele homem foi curado na mesma hora. A porta Formosa era conhecida por ser a porta mais grandiosa. O templo tinha 8 entradas, 9. E a porta Formosa era a maior porta, porque tinha em torno de 22 metros, 25 metros de altura e 20 metros de largura, enquanto as outras portas eram menores, tinham 9 por 5. A porta Formosa era constituída de bronze polido, ou bronze de Corinto. O seu valor, as outras portas eram de prata e ouro, mas o bronze de Corinto era mais valioso do que prata e ouro. A entrada era a entrada grandiosa, mas ali era onde estavam os necessitados. Era onde estavam aqueles que não poderiam entrar, que não poderiam fazer parte, que estavam excluídos. E quando os discípulos então entram naquele lugar e se deparam com um homem que estava pedindo esmolas, que estava ali à beira do caminho, eles entregam aquilo que a igreja tem, aquilo que é o mais precioso de Deus para nós, que é o poder de Deus. Você não tem só uma palavra no coração, você não tem só uma mensagem de Deus,
Você não tem só versículos bíblicos decorados na sua cabeça. Existe um poder de Deus sobre a sua vida. Existe uma autoridade de Deus sobre você. Existe uma presença de Deus que habita o teu coração. Existe um Deus que está presente contigo. E Ele está presente conosco hoje. Porque Ele não nos chamou para viver de glória do passado. Ele não te chamou para viver das coisas que Ele fez na tua vida lá atrás. Ele te chamou porque Ele está aqui hoje, para fazer um milagre hoje, na sua vida hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa revelação é contínua, irmãos. Ela é uma revelação dinâmica. Ela é uma revelação que continua na nossa vida. É uma experiência presente que Deus quer nos dar hoje. É uma presença contínua de Deus. Não ficou lá para trás. Talvez você diga, olha, mas quando eu entrei, que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu era tão garoto na fé. Eu fazia cada coisa, pastor, que só Deus sabe. Eu era tão menino na fé. E a gente começa a achar que amadurecer, irmãos, é não dar lugar ao Espírito Santo. A gente acha que amadurecer na fé é não dar mais lugar ao agir de Deus na nossa vida. A gente acha que já está suficiente e que não precisa mais desse agir de Deus, que Deus pode se manifestar na nossa vida de outra maneira, enquanto Ele está dizendo, eu estou contigo, eu te dei uma mensagem, eu te dei uma palavra, mas eu também derramei poder sobre a sua vida. E esse poder ainda comunica algo. Esse poder é Deus falando hoje. Esse poder é Deus se revelando hoje ainda. Deus não se revela somente pela palavra. A palavra é importante. Precisamos da palavra. Precisamos andar na palavra. Precisamos viver na palavra. A revelação que Deus traz não contraria a palavra. Mas é uma revelação que não podemos nos esquecer. Deus nos chamou para algo melhor. Deus nos chamou para vivermos no reino de Deus. No capítulo 14 de Coríntios, quero aproveitar aqui que o pastor Rafael leu a carta aos Coríntios, mas no capítulo 14, no verso 11, 1 Coríntios, capítulo 14, 11, Paulo aqui no capítulo 14, ele está falando sobre o dom de profecias, ser superior ao dom de línguas. E ele começa a questionar a igreja, falando, olha, se vocês entrarem no lugar e alguém estiver falando em línguas, quem estará sendo edificado? E a igreja, obviamente, uma pergunta retórica, diria, obviamente que ninguém, ou apenas a pessoa que está falando, mas aquele que fala, aquele que profetiza, ele está edificando, ele está consolando, ele está exortando. E é por isso que toda mensagem, toda palavra que é de Deus, ela consola, edifica e exorta. E no verso 11, então, Paulo vai dizer, mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Duas coisas importantes aqui, irmãos. A primeira é que nós podemos estar na igreja, nós podemos fazer parte do corpo, nós podemos um dia ter aceitado a Jesus, nós podemos um dia estar ligado ao corpo de Cristo e ainda assim sermos considerados estrangeiros. Ainda assim, não entendermos qual é a comunicação que Deus tem para a minha vida. Aquilo que Deus quer revelar para mim, aquilo que Deus quer revelar para a minha família. Podemos então estar fazendo parte do corpo, mas distantes da voz de Deus. Quem aqui nunca conheceu crente perdido? Crente que fica atrás de revelação em revelação. Crente que fica atrás de igreja em igreja, procurando uma experiência nova, procurando alguém que fale para ele aquilo que ele tem que fazer. Paulo aqui está falando que existe uma linguagem que é de Deus para a igreja.
uma linguagem que nós precisamos estar sintonizados, porque não somos desse mundo. A nossa terra não é aqui. O problema é que vamos nos acostumando, vamos achando os prazeres, as vontades, vamos gostando de fazer parte de algo que nos afasta de Deus. Daí, achamos que somos dessa pátria, quando na verdade somos da pátria celestial. Queremos adequar a nossa linguagem à linguagem desse tempo, enquanto existe uma linguagem celestial que Deus quer revelar para nós. Existe uma mensagem de Deus para nós, uma mensagem que Deus está falando muitas vezes e de muitas maneiras para nós, que nós estamos ignorando, que nós podemos estar ignorando. E é por isso que Deus me chamou aqui nessa manhã, irmão, para te lembrar que o mesmo Deus que falou contigo no passado, o mesmo Deus que te batizou com o Espírito Santo no passado, o mesmo Deus que se revela na palavra, é o Deus que fala ao teu coração, é o Deus que te usa, é o Deus que ministra na tua vida, é o Deus que quando você levanta a mão para orar, pode fazer com que vidas sejam transformadas, é o Deus que pode fazer com que você seja usado para curar, para batizar com o Espírito Santo, para ser um canal, para ser instrumento de Deus. Porque a tua pátria não é aqui. O teu lugar não é aqui. Paulo fala aqui, procurem progredir para a edificação da igreja. Procurem progredir. Porque ninguém que é chamado fica no mesmo lugar. Ninguém que é chamado por Deus continua vivendo a mesma vida. Não existe lá no seu trabalho uma progressão de carreira. Você começa office boy, você não quer terminar 20 anos, 30 anos trabalhando como office boy. Você começa num cargo, você quer subir, você quer ganhar mais, você quer progredir. Na carreira de Deus existe uma progressão. Existe uma caminhada. Mas não segundo os nossos méritos. Não segundo o meu esforço, não segundo aquilo que eu faço para alcançar um objetivo, mas segundo os critérios de Deus, segundo os critérios da palavra de Deus. Eu progrido quando eu me arrependo, eu progrido quando eu peço perdão, eu progrido quando eu volto atrás, eu progrido quando eu me humilho, eu progrido quando eu entrego, quando eu deixo nas mãos de Deus, quando eu me submeto, quando eu entendo que existe um plano de Deus para mim, eu progrido quando eu entendo que o Espírito Santo quer moldar o meu coração, a minha vida, o meu futuro, eu progrido quando eu entro na presença de Deus e me submeto à sua voz, eu progrido quando eu me humilho, eu progrido quando Deus fala comigo e eu deixo e permito que Ele mude a minha vida. Nós progredimos assim, irmão. Aleluia, gente. Estamos servindo a um Deus que fala, a um Deus que é real, a um Deus que está presente, a um Deus que está conosco. Estamos servindo a um Deus que está conosco aqui essa manhã, irmãos. Eu falava, eu tenho medo, irmãos, de gente que fala, Deus conhece o meu coração. Porque se eu falar, irmãos, Deus conhece o meu coração, aí que eu deveria ter mais temor ainda. O meu coração é tão enganoso. É do nosso coração que sai tanta coisa ruim. E se Deus conhece o meu coração, aí que eu deveria me arrepender mais e mais. Eu queria aproveitar esse tempo, irmãos, que nós temos, porque existe uma porta aberta aqui nesse lugar. Amém. Ele diz, eu sou a porta. Ele nos convida para um caminho estreito. Ele nos convida para entrarmos pela porta das ovelhas. Ele nos convida para entrar na porta onde Ele guarda a nossa vida, onde Ele guarda o nosso futuro, onde Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Ele nos convida a esse lugar. Nos convida a crescer em fé, a crescer nos dons, a continuar, a prosseguir independentemente da sua idade, do seu tempo de crente, de quantos anos você tem de nova vida, independentemente disso.
Ele nos chama a viver em humildade, em comunhão. Ele nos chama a compartilhar aquilo que Ele nos deu de graça. A paz do Senhor. Não é isso que você fala para o seu irmão? Irmão, a paz do Senhor. Imagina, irmão, se pudessem comprar a paz. Ele nos deu a paz que excede todo entendimento, de graça. Ele deu para você, mas não é para ficar guardado. Ele deu para você compartilhar. Ele deu para você dar de graça aquilo que de graça você recebeu. É por isso que eu quero orar pela sua vida, você que está aqui hoje. Cadê o Ministério de Louvor? Vem para cá. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero convidar os diáconos que estão aqui. Cadê os diáconos? Tem diácono lá atrás? Dila, vem aqui para cima. Está autorizada. Queria que os diáconos ficassem aqui à frente. Vem para cá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção, queridos. Se você puder ficar de pé, agradeço. Ficar de pé já é um primeiro passo. E nós vamos orar por você. Você vai sair do seu lugar. Você vai procurar um diácono aqui, sem preferência, tá? Se um diácono estiver ocupado, aquele diácono que você ama, você vai, outro que é Deus mandando você ir para outro. Você vai procurar um diácono, você vai falar o seu nome. E você vai falar uma causa, família, o que Deus colocar no seu coração. Uma palavra, uma frase no máximo, não é para ficar conversando. Não, porque na semana passada aconteceu isso, não. Vai falar o seu nome, uma necessidade. E esses irmãos vão orar pela sua vida. Enquanto nós vamos cantar uma canção, enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e vir à frente aqui. Os nossos irmãos vão orar por você.